algo profundamente enganoso no mundo em que vivemos. Tudo parece tão estruturado, tão coerente, tão como deve ser, que ninguém questiona a raiz de tudo isso. Mas por trás da rotina, das opiniões e dos papéis que interpretamos, existe uma trama silenciosa, uma ilusão tão bem construída que se tornou invisível. O mais estranho é que ela não foi imposta à força, ela foi aceita. A humanidade aprendeu a confundir condicionamento com realidade. Durante muito tempo, eu também vivi preso nesse sonho coletivo. Chamava de normal o que na verdade era sono. O ruído da mente parecia pensamento, a pressa parecia propósito e o sofrimento parecia inevitável. Tudo fazia parte da ilusão, uma estrutura mental que nos convenceu de que é assim que a vida é. Mas há um momento em que algo dentro de nós começa a desconfiar. Um instante de lucidez atravessa o ruído e o mundo começa a parecer estranho. É nesse ponto que o despertar começa. Não como uma conquista, mas como um colapso. A ilusão perde o brilho, as certezas desmoronam, e o que antes era chamado de vida normal começa a revelar sua fragilidade. A mente tenta se agarrar ao que resta, mas o que resta é silêncio. E é nesse silêncio que o real começa a emergir. A verdade não está escondida, ela apenas é simples demais para a mente perceber. O ego busca o extraordinário, mas o extraordinário está exatamente aqui, no instante presente, no espaço entre um pensamento e outro. Quando percebemos isso, o mundo não muda. Nós mudamos a forma de vê-lo. E o que antes parecia sólido começa a se dissolver na leveza do ser. A ilusão foi criada para parecer normal. E talvez o despertar seja justamente isso. Perceber que a normalidade nunca foi real. O que chamamos de realidade era apenas o sonho coletivo da inconsciência. E quando esse sonho começa a se desfazer, o que surge não é algo novo. É o que sempre esteve aqui, esperando ser visto. Há algo profundamente hipnótico naquilo que chamamos de vida normal. As pessoas se levantam, correm para o trabalho, conversam sobre o futuro, reclamam do passado. E tudo isso parece tão natural, tão inevitável, que ninguém questiona o pano de fundo invisível que sustenta essa coreografia. Eu também vivi dentro dessa normalidade por muitos anos, acreditando que o sofrimento fazia parte do pacote, que a pressa era sinal de propósito. Mas, na verdade, tudo isso era apenas sono, uma inconsciência compartilhada. A mente humana criou uma narrativa tão convincente que acabamos confundindo o enredo com a realidade. Cada papel social, cada ambição, cada medo foi cuidadosamente programado para parecer legítimo. E assim seguimos, ocupados demais para notar o simples milagre de estar aqui, agora. Quando algo dentro de nós começa a perceber essa desconexão, a primeira reação é negar. Afinal, o ego teme o silêncio, porque é no silêncio que a ilusão se desfaz. O mundo que chamamos de real é, em grande parte, uma projeção mental coletiva. Tudo aquilo que acreditamos ser sólido, status, sucesso, fracasso, se dissolve no instante em que paramos para observar sem julgar. Essa pausa é perigosa para o ego, porque ela revela que nada do que ele construiu tem substância. O normal é apenas o velho disfarçado de conforto. A mente chama de segurança aquilo que é, na verdade, aprisionamento. Perceber isso é como acordar de um sonho em que todos ainda dormem. No início, há confusão. Você tenta se encaixar novamente. Tenta fingir que não percebeu, que tudo ainda faz sentido. Mas a ilusão já não se sustenta. Algo dentro de você começa a ver a normalidade como um teatro. E a plateia, hipnotizada, acredita no roteiro. E quando você começa a ver, não há mais volta. A vida comum, com suas repetições e ruídos, perde o brilho que antes parecia natural. Surge um vazio, uma pausa. E, paradoxalmente, é nesse vazio que algo verdadeiro começa a respirar. É o início do desmonte, o ponto em que o normal deixa de ser refúgio e passa a ser o véu que encobre a realidade viva do agora. Há um som de fundo que quase ninguém percebe. Não vem do mundo, mas de dentro. É o zumbido constante dos pensamentos, uma corrente interminável de palavras, lembranças, preocupações. Durante anos eu acreditei que essa voz era eu, que pensar sem parar significava estar vivo, estar consciente. Mas há uma diferença abissal entre estar desperto e estar preso dentro da mente. O ruído mental é o que mantém a humanidade inconsciente. Uma distração tão eficiente que ninguém questiona sua presença. Esse ruído se disfarça de produtividade, de racionalidade, até de espiritualidade. A mente é astuta.
Ela finge buscar a verdade, mas apenas para continuar existindo. Ela analisa, compara, julga, mede, tudo para evitar o silêncio, porque no silêncio ela morre. Quantas vezes estamos fisicamente presentes, mas mentalmente perdidos em diálogos imaginários, tentando controlar o que nunca existiu? Esse é o campo de batalha invisível onde a ilusão se fortalece. O ruído não é apenas barulho, é identidade. A mente diz eu e imediatamente cria uma história. E quanto mais densa a história, mais sólida parece a ilusão. A sociedade, sem perceber, chama isso de normalidade. Ensina as crianças a pensar o tempo todo, a competir, a se comparar. E assim, o ruído se torna hereditário. Um ciclo contínuo de inconsciência, onde o presente é sempre adiado, mas há momentos em que algo se rompe. Uma pausa breve entre dois pensamentos. Um instante de completa quietude, talvez ao observar a chuva ou ouvir uma música. Nesse espaço, o ruído cessa. E o que emerge não é algo novo. É o que sempre esteve ali, mas era encoberto. A consciência pura, silenciosa, sem forma. A mente teme esse espaço porque nele ela perde o trono. Com o tempo, começo a perceber que o ruído mental não é inimigo, mas sintoma. Ele mostra o quanto ainda resistimos ao agora. Observar sem julgar esse ruído é o primeiro passo para que ele se dissolva. A mente faz barulho quando quer manter o controle, mas o silêncio não precisa vencê-la, apenas observá-la. E é nesse observar que o som do ego começa a se tornar um eco distante. Pensar demais é um vício tão antigo que quase ninguém o reconhece como tal. A mente humana se acostumou a viver em constante movimento, saltando entre memórias e projeções, como se o simples ato de pensar fosse sinônimo de existir. Eu mesmo, por muito tempo, não percebia que estava intoxicado pelo pensamento. O que parecia raciocínio era, na verdade, repetição. Um eco do passado projetado sobre o presente. E o mais curioso é que o mundo inteiro chama isso de inteligência. Esse vício tem uma característica peculiar. Ele nos faz acreditar que estamos resolvendo algo, quando na verdade estamos apenas girando dentro do mesmo labirinto. O pensamento, quando não nasce do silêncio, é como um hamster correndo em uma roda. Movimento sem direção. Ele cria perguntas, fabrica respostas e chama esse ciclo de vida mental. Mas a mente deixada sozinha nunca encontra paz. Ela sobrevive justamente por manter o conflito ativo. Há um tipo de prazer sutil em pensar. Uma sensação de controle, de domínio. A mente gosta de sentir que está no comando. Por isso, quando surge o silêncio, ela se assusta. Ela tenta preencher o vazio com palavras, interpretações, teorias. Mas esse vazio não é ameaça, é o portal. Só quando o pensamento perde o centro é que algo mais profundo pode emergir. E esse algo não pode ser pensado, apenas vivido. Quando observamos o vício em pensar, algo extraordinário acontece. Começamos a ver o pensamento como um objeto, e não como o eu. Ele surge, se movimenta, desaparece. E nessa observação, há uma liberdade que o pensamento nunca poderá compreender. É como se a mente, cansada de se ouvir, começasse a se aquietar por conta própria. Com o tempo, percebo que não se trata de eliminar o pensamento, mas de reconhecer seu lugar. O pensamento é uma ferramenta maravilhosa, mas um mestre tirano. Quando ele domina, cria um mundo ilusório. Quando serve, revela o real. E é nessa inversão silenciosa que a consciência desperta. É o início de uma ruptura. O espaço onde o pensamento perde seu vício e o ser retoma sua presença. Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e se transforma em um chamado. Durante muito tempo, resisti a essa ideia. Como algo tão desconfortável poderia conter sabedoria? Mas percebi que o sofrimento é o mecanismo mais direto que a vida usa para nos acordar. Ele rasga a ilusão. Ele mostra que aquilo em que acreditávamos, o controle, o sucesso, a identidade, nunca foi real. O sofrimento é o colapso do falso. Quando tudo o que a mente construiu começa a ruir, a primeira reação é desespero. O ego sente que está morrendo, e ele está. Cada perda, cada rejeição, cada fracasso é uma rachadura no muro da identidade. E nessas rachaduras, entra a luz da consciência. A dor não é punição, é purificação. Ela dissolve as camadas do eu, até que reste apenas o ser. O sofrimento, em última instância, é um convite à rendição. Há algo profundamente transformador no momento em que paramos de lutar contra a dor. Quando ela é observada sem resistência, algo muda. Surge um espaço silencioso por trás da experiência, um observador que não sofre, que apenas testemunha. Esse é o ponto em que a consciência começa a emergir.
O que antes parecia intolerável se torna o portal para a presença. A mente quer se livrar do sofrimento, mas a consciência quer compreendê-lo, porque ela sabe que é através dele que o falso se dissolve. O ego diz: isso não deveria estar acontecendo. A consciência responde: está acontecendo. Observe. Essa simples aceitação abre um campo de paz que não depende das circunstâncias. O sofrimento, então, perde seu poder destrutivo e se torna uma passagem. Com o tempo, percebo que cada dor carrega uma inteligência silenciosa. Nada acontece por acaso. O sofrimento é o mestre que não sorri, mas ensina com precisão. Ele desmonta a ilusão da separação e revela o que sempre esteve aqui, além de toda forma. Quando o sofrimento cumpre seu papel, ele cessa naturalmente. E o que fica é a quietude, a clareza e uma presença que nada pode abalar. Há um instante que não pertence ao tempo. O agora. Tudo o que é real acontece nele. Mas a mente não sabe habitá-lo. Ela apenas o usa como ponte entre passado e futuro. É por isso que o presente parece tão fugaz. Ele não pode ser possuído. No entanto, é justamente nesse espaço sem tempo que a ilusão começa a se desfazer. O presente não é um momento entre outros. Ele é o pano de fundo de todos os momentos. Quando percebo isso, sinto que algo em mim se rompe, silenciosamente. O presente é uma ruptura porque destrói a narrativa da mente. Ele não oferece continuidade, não dá espaço para o eu se reafirmar. Nele não há história, não há papel a desempenhar. Apenas o simples estar. E esse estar é profundamente ameaçador para o ego, porque o ego é feito de passado e futuro. Ele não pode sobreviver aqui. Por isso, o agora é a fronteira entre o sonho e o despertar. Estar presente é o fim da resistência. A mente quer chegar em algum lugar. A consciência percebe que já chegou. E nesse reconhecimento todo esforço se dissolve. Não há mais nada a alcançar, nada a provar. O instante presente não oferece recompensas. Ele é a própria recompensa. Tudo o que buscamos lá fora já está contido neste espaço silencioso. A prática não é forçar o presente, mas cessar a fuga dele. Cada pensamento que surge é um convite para observar, não para seguir. Quando o pensamento é visto, o espaço se expande. E nesse espaço, o agora revela sua profundidade infinita. Ele não é um segundo no relógio. É o campo onde o tempo acontece. E quando a consciência repousa ali, o mundo inteiro desacelera. Com o tempo, percebo que o agora não precisa ser alcançado. Ele nunca foi perdido. O que se perde é apenas a atenção, sequestrada pela mente. Quando retorno ao instante presente, sinto que a realidade volta a respirar. A ilusão começa a se dissolver não porque algo novo surgiu, mas porque aquilo que é falso já não encontra onde se esconder. E assim, o silêncio se torna a verdadeira revolução. Há um momento em que o eu começa a se desfazer, não como uma ideia, mas como experiência direta. O que antes parecia sólido, o centro de todas as decisões, começa a revelar sua natureza ilusória. É estranho no início, como se algo dentro de nós estivesse desaparecendo, e de certa forma está. A identidade que criamos, sustentada por memórias, histórias e papéis, começa a perder o chão. O ego sente medo, porque sua existência depende da crença de que ele é real. A dissolução do eu não é destruição, é revelação. Quando o eu se desfaz, o que surge não é o vazio no sentido comum, mas um espaço vasto e silencioso, a consciência sem forma. É como se as bordas da individualidade se dissolvessem, e aquilo que resta fosse algo maior, impessoal, mas infinitamente mais vivo. A mente teme esse espaço, porque nele não há controle, não há posse, não há separação. Por muito tempo tentamos fortalecer o eu, acreditando que ele é nossa essência. Buscamos autoestima, sucesso, reconhecimento, espiritualidade, tudo isso ainda a serviço da mesma identidade. Mas chega um ponto em que até isso se torna pesado. Percebo que o eu não pode despertar, porque ele é o próprio sonho. O despertar acontece quando ele se dissolve. Esse processo pode parecer uma morte, e de certa forma, é. A morte do falso. O que permanece, porém, não é escuridão, mas clareza. É uma quietude profunda que não depende de circunstâncias. Não há mais necessidade de defender nada, porque não há mais ninguém a ser defendido. Tudo o que era pessoal se torna transparente, como se a vida começasse a viver por si mesma. E é nesse ponto que o paradoxo se revela. Ao perder o eu, nada é perdido. O que desaparece é apenas o ruído da separação. O que permanece é a pura presença,
sem dono, sem fronteira, sem tempo. A dissolução do eu não é o fim da vida, é o começo da liberdade. É o instante em que deixamos de ser alguém e passamos a ser tudo. Quando a ilusão finalmente se dissolve, o que sobra é algo que não pode ser nomeado. Tudo o que era meu desaparece. As crenças, as certezas, as defesas. O mundo continua existindo, mas a relação com ele muda completamente. As formas permanecem, mas já não aprisionam. O pensamento surge, mas não domina. A emoção vem, mas não arrasta. É como se o mesmo filme ainda passasse na tela, mas agora há consciência de que se trata de um filme. A realidade não está mais nas imagens, mas na luz que as projeta. O que resta é presença, pura, silenciosa, inabalável. Não é uma emoção ou um estado de êxtase, mas uma simplicidade que acolhe tudo. Nada precisa ser diferente. O agora se torna suficiente. Essa suficiência não é passividade, é plenitude. Pela primeira vez não há busca. A vida se revela como aquilo que sempre foi. O fluxo do ser manifestando-se sem esforço. Sem necessidade de sentido, a mente ainda tenta entender o que aconteceu. Tenta colocar em palavras, mas o entendimento intelectual é apenas sombra. A verdade não pode ser pensada, só vivida. A consciência desperta reconhece que nunca esteve presa, apenas distraída. A ilusão não era um erro, era parte do jogo do despertar. Tudo o que parecia perda, dor ou confusão era, na verdade, um lembrete do que sempre esteve aqui. E nesse reconhecimento, o mundo deixa de ser campo de luta e se torna a expressão do divino. Cada som, cada olhar, cada respiração é uma manifestação da mesma vida silenciosa. A dualidade se dissolve, e o eu e o outro deixam de existir como opostos. Há apenas o ser, vasto, tranquilo, presente. O simples ato de existir já é celebração. O que resta quando a ilusão cai não é algo que possa ser conquistado. É o que sempre esteve ali, esperando ser visto. A consciência desperta percebe que nunca houve caminho, porque nunca houve distância entre quem busca e aquilo que é buscado. Tudo o que é real estava e está exatamente aqui, no agora. No fim, tudo o que parecia importante, as histórias, os medos, os planos, se dissolve como névoa diante da luz da presença. A mente tentou manter o controle, mas a consciência não pode ser controlada. Ela simplesmente é. Quando a ilusão cai, percebemos que nada foi realmente perdido. O que se desfaz é apenas o falso. O que permanece é o que sempre foi eterno. O silêncio que observa. A paz que não depende. O ser que não muda. A frase que ecoa em mim é simples, mas contém tudo. A ilusão foi criada para parecer normal. E ao ver isso, a normalidade se revela como o maior disfarce da inconsciência. E o simples ato de estar presente se torna o milagre mais extraordinário de todos.